Vivi citou ali, uma outra sucessão é tão importante quanto, que é do STF. No STF são 11, não é um só como na PGR, mas no STF é até os 75 anos. Então, significa que, a depender da idade de quem entrar, essa decisão do Lula ela vai perdurar por 20, 30, 40 anos, a gente convivendo com a pessoa, a depender de quem for. O favorito dos últimos dias para cá é o ministro da Justiça, Flávio Dino, que fez um movimento, se foi proposital para conseguir se tornar ministro ou não, só ele sabe disso, mas o fato é que fez um movimento muito inteligente. Você tem 3 nomes que são apontados como os favoritos. Nenhum deles é mulher. O Lula não está dando nenhuma pista de que vai indicar uma mulher, ou de que está mobilizado para isso. São eles o Bruno Dantas, presidente do TCU, o Jorge Messias, advogado-geral da União, e o Dino. Os 2 primeiros se movimentaram muito nos últimos meses, muito por essa vaga. E o Dino sempre falou, a quem eu procurava, que a vaga que ele queria era a vaga do Lula, depois do governo Lula, seja esse governo, seja depois de uma eventual reeleição num 4º mandato do Lula. Ele falava, o que eu quero disputar é o pós-Lula. Eu quero ser presidente da República, eu não quero ser ministro do STF. E com isso, de novo, se foi intencional ou não, só ele vai saber, mas o fato é que ele jogou para longe dele muito dessa disputa. Bom, na semana retrasada, os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estiveram com o Lula e defenderam para o Lula o nome do Flávio Dino. O Lula, na conversa, tomou um susto e falou, mas o Dino quer ser ministro do STF? Ele fala que não quer, e os dois não, ele quer sim. Ele quer ser ministro do STF sim. Bancaram para o Lula que o Flávio Dino queria ser ministro do STF. E aí o Lula passou a considerar isso. Vocês devem lembrar, há bastante tempo, coisa de 2, 3 meses, eu falei aqui que no entorno do Lula as pessoas diziam que para essa vaga da Rosa Weber, o Flávio Dino só não seria ministro se ele, Flávio Dino, não quisesse. Eu falei isso aqui e as pessoas dizem isso há meses no entorno do Lula. Que o Lula não teria como não colocar o Flávio Dino no STF se ele quisesse. Bom, na semana passada, o Lula pediu a 2 de seus ministros mais próximos que indiquem a ele o nome de uma ministra da Justiça mulher, para, indicando o Flávio Dino, ele colocar uma mulher no Ministério da Justiça no lugar do Dino. Isso foi entendido no Palácio do Planalto como praticamente uma afirmação de que o indicado vai ser o Flávio Dino. E aí a gente começou a ver aqui em Brasília umas coisas curiosas. Pessoas do PT que defendiam o Jorge Messias, o Messias era o nome favorito do PT, ainda de certa maneira, mas essas pessoas, nas conversas, mudando o tom, falando assim, não, mas o bom do Flávio Dino é que ele é de esquerda mesmo, não tem risco de acontecer o que aconteceu com o Zanin, ele é de esquerda, aí já começaram a defender o Flávio Dino. Quando começa isso, é aquela coisa do poder que mobiliza a tropa, o cheiro da vitória começou a cercar o Flávio Dino e já considero que é muito difícil que alguém tire o STF dele. Eu e a Vivian temos perguntas, a gente vai fazer junto para você se vira aí para responder no seu tempo. Tá, ficou um mês fora, vai se virar aí para responder. Dá o seu jeito, que a gente ainda quer falar de Bento Albuquerque com você. Mas antes, a gente tem mais um pitaquinho aqui do Dino, nós 2 juntos. Então vai, depois eu vou. A minha pergunta é uma coluna também do Metrópolis de hoje, que fala que o principal problema para o Lula em indicar o nome do Flávio Dino é quem vai substituir no Ministério da Justiça. Eu queria que você falasse sobre isso, se essa é uma preocupação do Lula, né? Ele achou um ministro tão encaixado no ministério, e esse é o problema de você ser
bom no que você faz, né? Você fica com dificuldade de sair para achar um substituto à altura. Queria te perguntar se esse é um impeditivo para que o Dino seja indicado ao STF. Sua pergunta. O meu complemento é também uma coluna do André Campelli do Metrópolis, que fala o seguinte, que auxiliares do presidente ponderam que de todos os ministros, o Dino é o que tem a postura mais incisiva no enfrentamento do bolsonarismo e da direita como um todo. Venceu todos os embates no Congresso até agora. Então ele traz aqui também essa preocupação, como é que ficaria na saída do Dino para o STF. Bom, De Luca, na verdade a resposta para você também, Vivi, isso foi uma questão que foi colocada lá atrás como algo que pudesse prender o Dino no Ministério da Justiça. Ele é o mais incisivo, ele é muito competente, ele deu certo no cargo, ele é disparado um dos ministros mais bem avaliados do governo, e como desfalcar essa equipe? Bom, o fato é que o Dino no STF teria um sentido para o Lula também, né? Que sentido seria esse? Ele colocaria alguém politicamente muito forte no STF. Não é o caso do Zanin. O Zanin, ele pode ter outros predicados aos olhos do Lula, mas o Zanin não é uma figura política forte. Ele não chega com força política própria no STF. O Flávio Dino chega. O Flávio Dino, vamos lembrar, ele derrotou o Sarney no Maranhão. Ele se tornou o governador do Nordeste mais forte, chegou no governo Lula, se tornou um dos ministros mais fortes. Ele, ao lado do Haddad, é o ministro mais forte do governo, né, o de maior presença, o que se coloca mais nas discussões, e ele iria para o STF. Certamente no STF o Flávio Dino não iria submergir ou ter uma conduta discreta. O Flávio Dino ia ser Flávio Dino, né? Isso tem um sentido também, e o Lula sabe disso, se optar por esse caminho. O Flávio Dino chegaria ao STF já como um dos ministros mais importantes do STF. E esse enfrentamento, a gente conhece o nosso judiciário o suficiente para saber que esse enfrentamento ele pode ser feito lá perfeitamente, se o Flávio Dino souber os limites de uma maneira correta. Agora também, ministro do STF que foge dos limites que o tribunal impõe, o Flávio Dino não seria o primeiro, nem o segundo a fazer política dessa maneira. Está cheio deles lá fazendo isso. Agora, a sucessão do Ministério da Justiça, mesmo sem o Flávio Dino ainda não ter sido indicado, já começou. O que tem de secretário do Ministério da Justiça se movimentando para saber, primeiro, se fica ou se não fica com o próximo, que eles nem sabem quem é, e outros tentando se viabilizar, né, são cotados para esse lugar do Flávio Dino: o Augusto Arruda Botelho, que é o secretário de Justiça, o próprio Ricardo Capelli, que é o secretário executivo, que foi interventor na segurança pública do DF e depois no GSI, o presidente do grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio Carvalho, não está no governo, mas é lembrado como um nome para esse cargo. E lembrando que nenhum desses três é a tal da ministra da Justiça mulher, que o Lula, agora há pouco eu falei para vocês, o Lula pediu indicação. Não seria de certa maneira. Desculpa, mas só para acrescentar, porque ontem no N2 aqui o pessoal falou também sobre isso, de repente de ser a Gleisi, poderia ser? O nome da Gleisi foi citado, eu ouvi também, mas nunca como um nome que teria muitas chances, por várias razões, por ela não ter tido experiência nessa área, proximidade com as figuras do mundo jurídico e enfrentamentos que ela teve também em outros momentos com o judiciário, com a Polícia Federal. Isso poderia criar dificuldades para ser ela ali. Mas o fato é que se o Lula puxa um nome, uma mulher, ele teria uma razão, usaria isso como uma razão para dizer não para esses outros pretendentes homens. Mas não, eu tenho que colocar uma mulher aqui, porque eu já não coloquei uma mulher no STF. Não, já tirou mulher de um monte de lugar, porque Ana Moser é mulher, isso. Porque Maria Rita Serrano é mulher, porque a Rosa Weber que está saindo é mulher. A Daniela Carneiro. Daniela Carneiro, mulher.
Entendeu? E para todas as vagas estão se falando. A gente tem que falar. Não é coincidência, gente. A gente falou a regra dos 3 hoje na abertura. Não é Aí eu vi um comentário aqui que a gente tem que fugir. E eu falo com todo carinho, tá? Porque todo comentário aqui, óbvio, a não ser aqueles da turma que vem só para arrumar confusão, vem patrocinada para arrumar confusão. Todos os comentários são muito bem-vindos com carinho. Mas a gente tem que sair dessa coisa que é tão tola. É tão ingênua de falar, mas a Lindora é mulher e olha o que ela fez. Ninguém está falando aqui para tu pegar a lista telefônica, hoje em dia não tem mais lista telefônica, na nossa época tinha. Era um livro desse tamanho aqui que tinha o telefone de todo mundo. Então a gente brincava essa história de pegar a lista telefônica. Abrir a lista telefônica, olhar o nome de uma mulher, apontar e falar, essa aqui vai ser a próxima ministra do STF. Ninguém está falando isso. Não é para botar Biaquices, né? Não é para botar Biaquices na parada. Entendeu? Nossa. Agora, a gente tem que entender que a quantidade de mulheres que existem para ocupar esses espaços, Carol Proner, por exemplo, estamos falando de uma mulher branca, né? A gente trouxe aqui quantas mulheres negras que a gente já entrevistou aqui. Lívia Santana. A Lívia deu um show aqui no ICL, entendeu? Então é só falar o seguinte... Tá saindo o tempo inteiro, mulher, tá entrando homem, centrão, entendeu? Aí daqui a pouco começa homem, centrão ou homem, Gilmar Mendes, homem, centrão, homem, Gilmar Mendes. Como é que vocês querem mudar o país assim? Mas Eduardo, é o que dá, não sei o quê. O que dá, eles resolvem. A gente tem que lutar pelo impossível. A Monja Cohen, foi a Monja Cohen... Ou tem uma surpresa que a gente vai trazer aqui para o ICL, uma aula que a gente já gravou que vai todo mundo ficar bolado, vai todo mundo adorar. É isso aí, vamos falar de revolução de verdade. Mas calma aí, sem botar a carroça na frente dos bois, tem uma frase que uma das pessoas que deu aula aqui no ICL, que a gente já gravou, falou que é muito boa. O impossível demora mais um pouco. O impossível demora mais um pouco. Mas a gente tem que olhar para aquilo que parece impossível hoje. A gente não tem que olhar para o que parece que é o que dá. O que dá a galera que está lá em Brasília vai fazer. A gente tem que trazer a média mais para o nosso lado. Porque a média de 2 e 6 dá 4. Se a gente resolver, em vez de ser o 6, ser o 4, a média vai dar 3. A gente tem que apontar para o que é o certo. A gente tem que criticar o que tem que ser criticado. E as mulheres estão sendo sacadas para dar lugar ou o centrão ou os aliados de Gilmares, que estão aí desde sempre também, que fazem os festes, né? Vai ver os votos do Gilmar Mendes em relação à classe trabalhadora e aos donos das empresas. Vai ver se são votos para mudar o país. Democracia, galera, não é só não ter golpe 8 de janeiro. Democracia é muito além. Democracia é ter terra para todo mundo. Democracia é todo mundo poder ter um teto para morar. Democracia é todo mundo poder viver da maneira que acha correta, sem ser assediado das milhões de maneiras que existem de assédio. Democracia é não ter os 3 caras mais ricos do país enterrando o CPI com sua influência, dando golpe com suas empresas de mais de 50 bilhões de reais e nada acontecer. Democracia é muito além não ter o golpe de 8 de janeiro. E vários ministros que se colocam aí, de Suprema Corte e de governo também como democráticos, só são democráticos nesse sentido, de ser contra o golpe. Mas em todos os outros aspectos de verdadeiramente democráticos, na minha opinião, não tem nada. São pessoas que trabalham pela manutenção das coisas como elas sempre foram nesse país.